Será que precisava de mais um Superman sendo feito na atualidade? Olha, não importa se precisava ou não, a DC não ia parar de explorar essa mina de ouro. Então, o máximo que dá pra gente fazer é torcer para que qualquer nova versão que venha a ser feita seja melhor ou pelo menos tão boa quanto as nossas melhores referências. Eu confesso que eu ainda não vi o novo Superman, de James Gunn, mas eu vi todos os materiais promocionais, entrevistas, vi muitas reviews que estão disponíveis online e fiz a minha preparação para poder assistir o filme, para poder falar sobre um compilado dessas primeiras impressões que a crítica especializada e aquelas pessoas que conseguem assistir na frente já começaram a divulgar. A estreia nos cinemas brasileiros foi no dia 10 de julho. E se você ficar até o fim desse vídeo, você vai saber, sem spoilers, o que esperar dessa nova edição. Diferentemente do que acontece em vários filmes anteriores, esta história de Superman começa já com a existência do super-homem no mundo, sem perder tempo com aquelas origens, o crescimento dele na Terra, todo aquele dilema tentando conviver com os humanos. Isso por si só já foi uma ótima ideia, porque todo mundo já sabe como surgiu o Superman. Depois de 40 e tantos anos tendo feito filme, não ia acrescentar nada a contar de onde ele veio, como ele veio, onde ele caiu, quem criou e etc. Essas coisas todas já são muito conhecidas. Então o filme já começa com a existência consumada, plenamente conhecida do Superman, e ele está enfrentando uma situação crítica. Essa situação crítica decorre de coisas que acontecem com ele, que são explicadas pra gente depois, para que a gente consiga entender qual é o dilema que ele está vivendo. E esse dilema é esse primeiro ato do filme. Uma das cenas mais interessantes, pelo que estão dizendo, eu só vi um pedacinho dela no trailer, é uma entrevista que a Lois faz com Clark / Superman, que é uma entrevista longa, uma conversa, foi filmada praticamente de forma contínua, tem, sei lá, 10 minutos ou mais, ininterruptos, foram feitos em grandes blocos, então a gravação foi feita quase de forma teatral, e tem um texto muito interessante mostrando que o James Gunn não é só bom em ação, mas também no roteiro, no desenvolvimento de história, no desenvolvimento dos personagens, e ele tem sempre aquelas pitadas de humor que é característica dele. E essa ideia de fazer um Superman mais piadista, talvez, é uma das questões que eu vi que está dividindo um pouco a crítica. Tem gente que acha que Superman não tem que ser tão galhofa, e outros gostaram um pouco de uma pitada de humor. Quase consenso entre as análises que eu vi é que o filme avança por um segundo ato, que foi meio descrito como confuso. Muitas linhas narrativas abertas ao mesmo tempo, muitos personagens do universo DC, como Lanterna Verde, Senhor Estranho, Mulher Gavião, Engenheiro, até um monte de gente vai aparecendo, e os acontecimentos, inclusive com meta-humanos, etc., eles dificultam um pouco o entendimento da trama. A maioria das pessoas está falando que esse meio do filme, ele fica muito confuso, tem muita linha narrativa aberta ao mesmo tempo, dá uma impressão até ruim durante o filme de que isso não vai acabar bem. Mas o terceiro ato do filme, aí acabou, é uma amarração da história, essas coisas todas que foram abertas, e para a alegria geral de quem assistiu, parece que ele conseguiu amarrar, conseguiu dar um final coerente, feliz, é onde estão concentradas as ações, quer dizer, as ações acontecem durante o filme todo, mas tem uma concentração grande e muito intensa de ação na terceira parte, e ainda bem que o James Gunn conseguiu terminar satisfatoriamente o filme. Já fica sabendo que tem inclusive pós-créditos, são 2 pós-créditos, e dizem que são muito instigantes para o que vem pela frente. Mas como eu disse, eu vi muitas opiniões divergentes, e aí eu não consegui ainda cravar muito se eu vou gostar ou não do filme antecipadamente, realmente não dá. Então eu optei por fazer aqui um compilado de fatos que me parecem ser confiáveis sobre o filme, sem dar spoilers, e que aí eu deixo a tarefa para cada um de nós para criar sua própria expectativa. Alguns críticos renomados adoraram o filme, disseram que é o melhor Superman desde o clássico de 78 com Christopher Reeve, e rasgaram elogios ao diretor e aos 3 principais atores. Mas eu vi críticos também importantes que ficaram decepcionados, dizendo que o filme ficou pouco nichado, que ele exagerou na dose de ficção científica e de referências geek, né, de quadrinhos, e isso funciona para o público mais nerd, mais geek, mas talvez não para o público geral. De novo, opiniões divididas. Alguns pontos que são meio indiscutíveis sobre o filme, sem spoilers. É uma versão mais nerd do Superman, tem muitos elementos de quadrinhos,
É um filme que vai ficar muito legal para os fãs, tem um monte de easter eggs e referências, tem outros personagens, então saiba que vai ter uma dose maior de referências do que normalmente, ou até aquela versão de 78, que era só uma história de super-herói. A trama explora muitos conceitos de ficção científica, mais do que acontece normalmente nesta história, pelo menos, o que deixa o filme mais palatável para quem gosta do gênero. Os inimigos e as ameaças, os monstros, eles aparecem do nada. Nesse tipo de filme tem muitas vezes uma explicação. Você tinha um jacaré que foi exposto a algum elemento químico, tóxico, e aí ele vira um monstro. Nesse caso eles não fizeram nada disso. Já existe super-herói, já existe essas criaturas bizarras, e aí já vamos ver logo a ação entre eles. Não tem uma preparação do que está acontecendo. O que de novo remete a uma característica bem alinhada aos HQs. Tem muitos personagens, provavelmente até mais do que o necessário para fazer um filme desse, o que provavelmente já vai plantando referências para filmes futuros dessa nova franquia, e aí o James Gunn já está tentando redefinir a cara dessa nova franquia. E é uma forma também de ir apresentando esses personagens, que os atores estão fazendo, essas novas versões, e fazer um teste até com o público para perceber se eles gostam, se tem alguém que se destaca, se eles já têm que fazer alguma correção de rota, e eles já começam a fazer desde já. O arco narrativo da história tem saltos temporais, tem linhas narrativas paralelas e tem umas ações meio emboladas, como eu disse, no meio do filme. Eu ouvi uma análise até dizendo que parece que o filme tinha sido montado de uma forma e que depois eles resolveram fazer uma reedição, uma remontagem para contar de uma forma diferente. E talvez por isso tenha ficado confuso, mas eu não tenho certeza sobre essa questão. O tom geral do filme, ele lembra mais Guardiões da Galáxias, que é inclusive do James Gunn, ou até uma estética mais Batman do Tim Burton, e não a linha do Homem de Ferro, por exemplo, com o James Cavill, que era mais sombrio, menos humanizado, ou mesmo o Batman do Christopher Nolan, que também é mais pessimista, mais dark. É uma estética mais pro otimista, pro humanista, do que pro sombrio, pro pessimista. O Superman, como é o personagem, ele é realmente mais certinho. Sempre foi. E aí eles fizeram uma versão que é bem politicamente correta. Não tem nenhuma incompatibilidade com o personagem fazer isso. Para algumas pessoas acabou exagerando nessa tentativa de humanidade, e para outras é legal que você tenha uma tentativa de retomar a virtude que é você estar sempre lutando por mais humanidade, por mais coisas certas. Os três atores que fazem os personagens-chave, Superman, Lois Lane e Lex Luthor, estão impecáveis nas atuações, isso foi consenso. Isso já é um ótimo começo, inclusive, porque se a gente não compra nem a atuação, você não compra nem o personagem que está sendo feito por um ator, aí não tem história que segure, não tem como salvar. O Lex Luthor, só uma nota de passagem, ele parece que é mais maquiavélico e mais sagaz do que normalmente eles fazem. Ele, obviamente, não tem como ganhar do Superman na força, então ele precisa ganhar na esperteza. A Lois, o grande ponto que eu vi indicarem é que ela tem uma química enorme com o Clark Kent atual, o que é realmente também fundamental para desenvolver essa história. O Clark Kent / Superman, por sua vez, bastante emocional, não no sentido de ser chorão ou de ficar triste, cair pelos cantos, mas ele tenta, além do que a gente conhece, ser um humano. Ou seja, ele tenta explorar esse sentimento de exclusão que o personagem naturalmente tem e vive dilemas muito relacionados a isso o tempo todo, no sentido de tentar se aproximar muito mais do que o normal da sensação de humanidade. E por fim, o filme tem conotações políticas. Então você tem um país que é invadido por outro militarmente inferior, comportamentos megalomaníacos e obsessivos do Lex Luthor. É possível estabelecer paralelos com a realidade, com determinados indivíduos da vida real, e aí eles fazem algumas insinuações, às vezes um pouco mais fortes, e não meramente coincidentes com fatos do cotidiano. Ou seja, esses fatos, eles talvez sejam o suficiente para a gente ir para o cinema já tendo uma ideia melhor, já conseguindo montar uma expectativa sobre o filme, sem ter nenhum tipo de spoiler. E aí vai depender das suas preferências estéticas. Se você é mais nerd, se você prefere mais história, se você gosta de ação pela ação, se você gosta de um Superman mais sombrio ou mais humorado, mais galhofento, aí é cada um de nós com suas preferências e ver o que a gente acha desse filme.
eu sempre faço uma nota sobre trilha sonora, e aí sem dúvida que esta trilha sonora, ela já é conhecida, porque não tem como fazer um filme de Superman sem utilizar o clássico tema do John Williams. Qualquer pessoa que você pare na rua vai saber cantarolar esse tema. E se não tivesse, com certeza a gente ficaria frustrado, a gente ia falar, nossa, criaram do zero um negócio, você aqui vai ter que desenvolver uma carga emocional nova. A trilha não foi feita pelo John Williams, nesta versão foi feita por John Murphy, que já tinha feito Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida junto com James Gunn, e recuperou o tema original, porém mudando a instrumentação, e aí usa mais instrumentos de música pop rock, bateria, sintetizadores, guitarras e menor predomínio orquestral. Mas o que chamou a atenção foram comentários de não músicos, dizendo que eles ficaram um pouco decepcionados com essas novas versões. Acho que o compositor quis inovar, quis falar assim, olha, é o tema original, porém eu estou fazendo diferente, a ponto de dar uma sensação de que você está ouvindo aquele karaokê em que o sujeito que está cantando não conhece muito bem a música ou fica mudando. E aí você percebe que é uma música conhecida, mas fica frustrado porque ela nunca se apresenta como você está esperando. E aí o cara tá ouvindo, ele fala, mas toca a música do jeito que eu conheço, não fica inventando. Vindo de não músicos é muito preocupante, porque isso desperta uma emoção, a pessoa nem sabe por quê, mas ela descobre que é uma frustração em relação à trilha sonora. Aí é um sinal de que o compositor pode ter perdido a mão e ele não conseguiu agradar. Mas essa eu vou ter que esperar para confirmar, e eu deixo apenas aqui esse registro de alguns feedbacks sobre essa trilha do John Murphy. Como eu disse na abertura, eu ainda não vi o filme. Eu tô fazendo um vídeo inicial com base no material prévio público e com um monte de reviews que eu assisti, e eu tentei compilar, extrair a essência dos fatos que vão poder permitir que a gente se prepare para assistir o filme. De uma forma geral, eu tô até com uma expectativa positiva, porque para mim quando a produção é boa, e aparentemente é, a história é interessante, né? A trama, quando as atuações são convincentes, isso já é meio que suficiente, já tem uma chance enorme de eu entrar no clima daquela produção em busca de entretenimento. E nesse sentido, isso é até melhor do que muito filme de arte. Eu vou voltar em breve com uma outra análise, ou melhor, com a análise completa, depois de ter visto o filme. Aguarda mais um pouquinho. Se você ficou até aqui, curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, que é para receber os próximos. Eu agradeço por ter ficado até o final e te vejo no próximo vídeo. Um abraço!